O IAJUNE traz hoje o tema da administração condominial. Vamos falar um pouco sobre a Assembleia de Condomínios, o papel do síndico e da administradora como empresa de apoio na administração condominial. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe, esteja conosco. Roda a vinheta, Kiko. Estamos de volta aqui com o Marcos Casoni para a gente falar um pouco de administração condominial. Acompanhe o nosso podcast aí, a gente está aqui com o nosso ilustre Roberto Carlos Pieroni. É isso aí, Pieroni? Estamos aqui de novo, né? Muito bacana tendo sempre os amigos, pessoas competentes aqui com a gente, isso é muito bacana. Antes de eu dar a palavra para o nosso ilustre convidado aí, eu vou falar um pouco aí do currículo do Marcos, né? Do Marcos Casoni. O Marcos Casoni, ele tem a formação em administração de empresas, ele é proprietário da Casoni Condomínios e também da ACB, Serviços e Negócios de Certificação Digital, né? O Casoni, ele tem experiência de administração, planejamento estratégico, contratos, planejamento financeiro, gestão operacional, né? Gestão de contratos públicos, também na área de licitações, execução civil, ou seja, o Marcos ele tem uma gama aí de experiência extremamente significativa, né? Principalmente para a área da administração condominial. E aí, Marcos, boa noite, tudo bem? Como é que tá você? Bem. Boa noite, Pieroni, boa noite, Alex. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Uma honra participar desse podcast aqui com vocês. Bom, é isso. Eu venho da área de gestão, da área de implantação de negócios e de projetos e acabei agora migrando para a administração de condomínios, que eu acho que tem a ver essa parte de gestão, né? O condomínio precisa muito disso, de uma gestão, de uma administração competente para auxiliar o síndico, né? Sozinho não dá conta de tudo isso. É muito conflito para resolver? Bastante, você já começou bastante. Dizia um professor meu, de direito, ele falava que o condomínio é a rainha das discórdias. Infelizmente a gente sabe que tem muito embate, né? Eu acho assim, eu vejo que o condomínio, eu pelo menos, né, trato o condomínio como uma empresa. É um negócio. Você tem receitas, você tem despesas, você tem prestadores de serviço, em alguns casos, hoje mais raro, mas em alguns casos você tem funcionários orgânicos, né? Então, eu trato como uma empresa. Tem os clientes, que são os condôminos, pagam pelo serviço. Mas é isso, o conflito eu acho que é o ponto mais difícil do condomínio, é o conflito. E por isso eu vejo que é a falta de informação, né? Administradoras em geral, eu passei por isso e eu busco sempre melhorar nesse aspecto, no sentido de melhorar a comunicação. Os condôminos entenderem a função real do síndico, o síndico entender a sua função, se bem que vem se profissionalizando muito essa profissão e vem melhorando. Mas o síndico entender a sua profissão, o conselho entender a sua função e os condôminos entenderem a responsabilidade de cada parte, né? Muitas vezes atribui ao administrador uma responsabilidade que é do síndico, né? E vice-versa, né? Atribui a um prestador de serviço uma responsabilidade que é dele. Então, a informação é muito importante nesse aspecto. Ô Casoni, você falou aí do papel da administradora, né? Do papel do síndico, dentro da estrutura, e falando um pouco mais do direito condominial, o papel do conselho fiscal, né? Eu queria que você comentasse um pouco, né? E a gente fizesse um debate aqui, vamos dizer assim. Qual é o papel primordial? Vamos começar pelo conselho, né? Antes da gente chegar na figura principal, que é o síndico. Como deve agir o conselho fiscal de um condomínio e qual é o papel dele dentro da estrutura? O que é que ele pode fazer para poder apoiar a gestão do síndico? Olha, eu enxergo o conselho, primeiro, uma dificuldade enorme de conseguir constituir um conselho. Nem todo mundo quer participar. Não. Eu tenho condomínios que você passa 2, 3 assembleias, estou com um caso assim, sem conselho. As pessoas entendem a função
é importantíssimo do conselho, né? Como o próprio nome diz, o conselho fiscal, vamos falar do conselho fiscal, ele não deixa o síndico fazer o que quer, vamos dizer assim. Palavra simples. Por quê? Porque o síndico sabe que tem alguém que o fiscaliza, que cuida. O conselho cuida do condomínio, de uma certa forma. Ele representa os interesses dos condôminos e dá os limites para o síndico. Né? Dependendo da convenção, dependendo do regulamento, você tem algumas atribuições maiores ou menores para o conselho. Mas, assim, o básico, fiscalizar as contas, né? E fiscalizar as ações do síndico no sentido de que o condomínio está sendo bem tratado, o condomínio está sendo bem cuidado, os condôminos estão sendo respeitados, recebe reclamações ou recebe situações e traz para o síndico dizendo, olha, os limites são esses. Mas ninguém entende isso daí. Eu acho que, inclusive, eu defendo que o conselho tem que ter uma espécie de remuneração, inclusive. Ou uma isenção. Eu acho que as convenções deveriam prever isso. Justamente para incentivar que as pessoas trabalhem e façam. Porque quando você pega um conselho comprometido, o condomínio funciona muito melhor. O síndico, inclusive o síndico que entende também o conselho, ele tem uma gestão mais tranquila, uma gestão mais simples. Por quê? Porque ele sabe que tem alguém que o está orientando, que está monitorando, né? O conselho não é para punir o síndico, mas para ajudá-lo, para orientá-lo, para fiscalizar, dizendo, olha, os limites são esses, olha, vamos corrigir essa rota, corrigir essa ação, né? Eu vejo dessa forma. Eu acho que as atribuições do conselho vão além do ponto de vista legal. Do ponto de vista legal, ou seja, não é só fiscalizar. Não é só fiscalizar, exatamente. O nome já fala, é conselho, né? Depois vem o fiscal. Então, primeiro, é um aconselhamento que tem ali. Até para, não digo uma divisão jurídica de encargos, né? Porque o síndico é o síndico e o conselho é conselho. Mas há uma simbiose entre eles, né? Um contato entre eles que diminui a carga do síndico, né? De certo modo. E também o risco da decisão. Exatamente. Então, tem alguém com consultar, alguém com trocar ideia. Eu vou contratar a empresa X. Aí o conselheiro vai falar, mas não só ela, pega mais 2 orçamentos, vamos fazer um comparativo. Então, isso é um aconselhamento. O síndico, a depender do que venha a prever a convenção, se eu estiver errado, até você, o Casoni, me corrija, ele tem autonomia para tomar algumas decisões, até porque é ele que responde civil e criminalmente acerca do condomínio, mas se torna prudente que ele divida essa responsabilidade com o conselho. Que ele chame o conselho e peça opinião, até porque se lá na frente não der certo, ele pode inclusive chamar o conselho para dividir essa responsabilidade, né? E saber que ele adotou todos os... Eu falo que tem que ter o equilíbrio. Eu sempre defendo a questão do equilíbrio. Porque existe o outro lado, os conselhos que acham que são síndicos. Isso aí também. Tem os extrapolamentos. Existe os dois extremos, né? Tem conselhos que acham que são síndicos. Exatamente. E aí o síndico não pode comprar um pacote de papel para o condomínio sem autorização do conselho. Ingessa o condomínio. Ingessa o condomínio. Aí o condomínio fica ativo, o condomínio fica com problemas que não são solucionados e aí a culpa é do síndico, né? Então, eu vejo o equilíbrio. Se cada um entender, o seu volto a falar, a questão da comunicação. Se cada um entender o seu papel, o condomínio funciona muito bem. Se você pega um conselho estruturado, ou um conselho que tem um advogado, que tem um contador, não é necessário, não é obrigado, mas o síndico tem 2 ferramentas. Estou citando 2 exemplos entre vários, mas o síndico tem 2 ferramentas fortíssimas na mão. Né? 2 pessoas ali que podem auxiliá-los em muito. Evitar, como o Alex falou, evitar problemas futuros, dividir responsabilidade. Vamos fazer vamos fazer um investimento grande no condomínio. A próxima também. Né? Vamos aprovar as contas. É difícil um conselho que chegue e fale, olha, Dê um parecer, né? Dê um parecer sobre as contas. Às vezes as pessoas que fazem parte do conselho, desculpa, Casoni, até te guardar, fazem parte do conselho, elas não têm, às vezes, uma formação técnica, são pessoas oriundas da própria coletividade condominial
E às vezes não tem condições, às vezes, de dar um parecer. Inclusive o síndico, né? Ele também vem dessa comunidade, né? E ele, às vezes, a área dele é outra coisa. Nunca administrou nada nesse sentido. Aí que entra em... Exatamente. Quer falar um pouco sobre isso? Quando você pega, por exemplo, vamos achar desse nome, uma equipe gerencial de condomínio, que seja uma equipe formada pelo síndico e pelo conselho, que não tem essa expertise, como é que a administradora entra para ajudar? Então, a administradora, nesse caso, se você olhar na letra da lei ou friamente, ela é uma auxiliar do síndico. Ela é submissa ao síndico, né? Para assim se dizer. Porque o síndico pode ter o poder de decisão. Ter o poder de decisão e ele pode atribuir, achei a palavra, ele pode atribuir algumas funções que não sejam deliberativas e que não sejam em representação para a administradora. Mas eu também enxergo que a administradora vai além. Ela não é simplesmente pagar as contas e certinho, recolher, arrecadar e emitir boleto e guardar contrato. Né? Ela vai além, ela tem essa função. Eu entendo que a administradora tem essa função. Porque a administradora, minimamente, ela tem pelo menos um engenheiro, um advogado que possa ajudá-la, um contador que a auxilia, né? Então, assim, ela tem essa expertise. Sim. Ela pode trazer isso para o conselho, como o Alex falou, que muitas vezes, né, com pessoas da área, do ramo, qualificadas, né? Não que outros não sejam qualificados, mas que não têm o conhecimento, né, não têm a expertise da área, e a administradora é fundamental nisso. A administradora, ela tem que ficar, assim, de retaguarda. Ela é a função da retaguarda, né? Eu falo que a Casoni, ela não trabalha pro síndico, ela trabalha pro condomínio. Então, quando ela precisa auxiliar o síndico, ela auxilia o síndico. Quando ela precisa auxiliar o conselho, ela auxilia o conselho. E quando ela precisa auxiliar o morador, ela auxilia o morador. Tá? Então, casos assim, eu tô com um problema com o síndico, como que eu faço para destituir o síndico? Vamos falar um extremo aqui. A administradora não pode defender o síndico. Ela tem que se orientar, defender em que sentido? Apresentar a verdade para a coletividade, mas dizer, se vocês quiserem, o processo é esse. É assim que funciona. Verdade. Eu não posso negar esse tipo de informação. Você não pode negar esse tipo de informação. Existe... no início da nossa conversa, a gente falou muito de conflito. Né? E nesse ponto que o Casoni tocou, é importante a gente rever essa questão do conflito, porque, conforme ele disse, olha, a administradora, ela trabalha para o condomínio, ela defende os interesses do condomínio e não do síndico. Só que tem um problema, como o síndico ele tem aquele poder, né, de decisão, isso está na legislação civil, né, nos normativos que regem o direito condominial, que são leis esparsas e tal. Então ele tem o poder de escolher, né, quem vai trabalhar com ele, né? E às vezes o que ocorre? A administradora, geralmente, a contratação dela é decidida pelo síndico, embora a gente entende que deveria ser um consenso da coletividade condominial e do próprio conselho, mas é o síndico que tem a última palavra e, vamos dizer assim, dá a canetada, porque é ele que vai responder, é ele que responde pelo condomínio. E, de certa forma, quando há um deslize por parte do síndico, me confirma isso, o Casoni, o síndico comete algum deslize, ou então ele negligencia, ou às vezes existe isso, comete um ilícito, né? Ou um abuso do poder que ele tem como representante do condomínio, a administradora, por ser uma pessoa da confiança dele, ser contratada por ele, se sente um pouco, às vezes, acuada, né? Em levar essa verdade para os demais condôminos, porque ela fica, vamos dizer assim, poxa, se eu levar isso aí, eu posso perder meu contrato. Pode acontecer isso. Então, assim, é preciso as pessoas entenderem que o papel da administradora é defender os interesses do condomínio. Quando o síndico contrata a administradora, não contrata para ele, contrata para o condomínio. Casoni, fala um pouco sobre isso. Essa é uma situação bem delicada, realmente acontece, né? Eu já fui contratado por assembleia, já fui contratado diretamente pelo síndico, já fui indicado por uma incorporadora, o que é mais difícil ainda. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso daí. Mas assim,
realmente acontece do síndico. Eu não peguei nenhum síndico que cometeu um ato ilícito. Todos sempre teve uma relação muito boa, sempre teve uma relação muito transparente. Mas se isso acontece, é muito difícil. Tem esse risco, esse medo de perder o contrato. Principalmente quando você está começando o negócio. Depende daquilo para sustentar o seu negócio, que é uma realidade, né? Você tem que sustentar o seu negócio. Mas a gente procura manter a integridade. Normalmente, o nosso procedimento, vou falar por mim, né? É orientar o síndico em primeiro ponto. Dizendo, olha, isso aqui está errado. Isso aqui você não pode. Se você fizer, eu tenho que divulgar o processo como ele foi feito. Ele vai ser colocado na prestação de contas. Porque a prestação de contas então, não é só valores. É tudo. Todas as ações do síndico. Ó, isso aí que você tocou é importante para a gente não esquecer. Prestação de contas não é só despesa e receita. Sim. Fala um pouco disso aí. O que é mais? É mostrar como foram tomadas as decisões. O que é que foi feito. Várias benfeitorias feitas do condomínio, o caminho do dinheiro. Tudo bem que tudo é relacionado ao dinheiro, mas as contas, né? Mas o caminho do dinheiro, o que foi feito de benefício, o que foi feito de ação pró-condomínio. Por exemplo, uma prestação de contas pode ser feita de uma feira livre que foi implantada no condomínio, sem custo. É uma prestação de contas. Os mercados hoje que estão sendo implantados. Uma obra. Se foi feito com o quórum certo, se observou, se não observou, se é voluptuário, se é útil. Né? Tem todas essas coisas de contas. Ou uma sanção aplicada a um condomínio, um controle de inadimplência. Exatamente, isso que é muito importante. Tudo isso é prestação de contas, não é somente... Que é uma responsabilidade muito grande do síndico, essa questão da inadimplência. Sim. Isso bate nele diretamente. Bom, a gente tá batendo papo aqui, tá vindo... Eu vou até anotar. Vai aparecer. Mas assim, mas conclui. Voltando para a questão da administradora, é muito complicado. Então, a primeira coisa é avisar o síndico. Olha, porque às vezes ele comete algum erro, ou comete uma infração sem saber. Sim. Então, até porque, às vezes, é aquilo que eu falei, o cara não é um especialista. Você pega um síndico morador, que não tem a formação profissional, né? Ele comete um erro, todo mundo comete erro, né? E então você orienta. Olha, vamos corrigir dentro possível, vamos notificar o que aconteceu e foi corrigido. Simples, sem problemas nenhum, né? E, em segundo caso, se isso não acontecer, aí é o risco de perder o contrato. Você não pode ter o medo, esse medo você não pode ter, porque a sua integridade vem bem primeiro. Sim. A administradora vem primeiro, sim. Até porque se isso o mercado vier a tomar conhecimento disso... Então, assim, a administradora não vai sair gritando aos quatro ventos o que foi cometido, mas precisa levar ao conhecimento da Assembleia, conselho. Realmente, né? O próximo passo é levar para o conselho, e aí sim, se o conselho decidir, futuramente uma Assembleia possa ser convocada ou pelos moradores ou pelo próprio conselho e tal. Mas enfim, isso é a função da administradora. Como eu falei, eu trabalho para o condomínio. Eu trabalho para o centro. Tem que ter essa visão, né? Sim. Eu trabalho muito para o condomínio. É muito difícil. Não é para o síndico, né? Ele também é só um agente administrador. Na verdade, ele tem mandato. Sim. Ele tem limites de atuação. Então ele pode contratar, mas a empresa não é dele, né? Não é para ele. Ele pode abusar do poder. Como a administradora trabalha a maior parte do tempo com o síndico, é diferente você trabalhar a maior parte do tempo com ele, e é normal, porque ele é o gestor. Sim, é o gestor. Nós estamos ali, é um relacionamento constante, diário, com o síndico. Isso não quer dizer que eu trabalho para o síndico. Exatamente. São coisas diferentes. Eu trabalho com o síndico para o condomínio. Agora, Casoni, você falou que a administradora ela não se restringe só à emissão de boleto, a receitas, despesa, apresentação de documentos. Por trás dela tem uma estrutura para dar apoio hoje à administração condominial. Tem que ter um conhecimento contábil, tem que ter um pouco de noção de auditoria e prestação de conta, e tem que ter o conhecimento jurídico também. Então,
Hoje a administradora, ela é um pouco diferente do que ela era antigamente. Sim. Né? Fala um pouco sobre essa estrutura que muitas pessoas desconhecem e às vezes o próprio condomínio acha que você só emite boleto. Sim, é verdade. É verdade. Antigamente, a administradora fazia um pouco de tudo. Né? Ou você tinha um sócio que é contador, um sócio que é advogado, e acabava englobando tudo. Bom, a minha especialidade hoje é a administração. Eu sou formado em administração, eu sou um administrador. Né? Aliás, só um parênteses. Administrador de condomínio é uma das poucas empresas, CNPJs, quinais, que são obrigados a terem um administrador no quadro, ou como proprietário ou como funcionário. Então, assim, vale É uma exigência legal. Um administrador de condomínios é uma exigência legal. Um administrador de condomínios tem que ter um administrador registrado no CRA, tudo certinho, tá? Então, enfim, voltando, eu sou um administrador. Essa é a minha especialidade, me especializei em gestão de finanças, né? Então a parte financeira e a parte administrativa do condomínio é a minha especialidade. Eu tenho um advogado que me assessora na parte jurídica, assessora a administradora e eu assessoro os condomínios se eles assim quiserem. Tenho um advogado especialista em cobrança. São coisas diferentes, você assessorar o condomínio, você ter uma especialidade em cobrança. Eu entendo que é importante separar. Tenho um contador, apesar de que condomínio não exige um contador responsável como uma empresa, mas eu tenho um contador. Por uma questão de conformidade, de transparência. Sim. Principalmente essa questão que você vai gerir impostos, né? Complicado, o Brasil é complicadíssimo para isso. E às vezes você quer fazer um recolhimento se você não tiver assessoria de um especialista. Exatamente. Então, assim, eu tenho assessoria de um especialista, principalmente na área de impostos. Porque o condomínio, já de não pagar impostos, ele retém impostos, ele declara aquilo que ele está retendo, né? E tem o suporte civil. Alguém especialista na área civil, fiscalização de obras, que é responsabilidade do síndico. Qualquer obra dentro de condomínio, qualquer ação errada. E principalmente agora, depois de uma série de normativos, inclusive dos órgãos fiscalizadores, hoje para você fazer uma obra dentro da sua unidade residencial particular, você tem que ter um ART, né? Você imagina no ambiente condominial. Exatamente. Né? No ambiente comum, né? Então, assim, cada um no seu Quadrado. No seu quadrado, né? Eu acho importante isso, você separar e você ter um respaldo de quem é especialista naquela área. Né? Eu não vou discutir questão de direito. Tem algum conhecimento prático do dia a dia? Tem. Mas eu não vou discutir uma questão de direito se eu não sou... Eu não tenho competência para isso. Mas isso é louvável. É uma realidade. Empresa. Discutir uma questão contábil, Sim. eu não tenho competência para isso. Não, mas é interessante isso que você falou. Você já se cercou de profissionais, cada um na sua área específica, para fazer uma prestação de serviço bem mais eficiente. Isso é muito interessante. Ou seja, se hoje um condomínio quiser contratar a Casone Condomínios, você já traz toda essa estrutura. Você já pode oferecer um pacote. Eu estou chegando aqui, eu tenho toda essa estrutura. Além de eu ter a minha expertise de administrador de condomínio, eu tenho o suporte jurídico e tenho o suporte contábil e tenho o suporte dentro da área de engenharia também. Porque assim, aí eu acabo me especializando naquilo que eu faço. Então eu quero fazer uma boa administração. Uma boa administração, eu não preciso me preocupar, claro, guardar as devidas proporções, mas eu não preciso ficar atento a uma questão jurídica. Por exemplo, eu sei que eu tenho um advogado que, se tiver alguma alteração na lei, alguma coisa, ele vai chegar para mim e vai informar. Olha, daqui para frente é assim que funciona. Então eu foco em administrar. Eu falo que nós administramos qualidade de vida. Eu não administro condomínio. Seu condomínio, porque você vai vir em condomínio para quê? Você quer uma qualidade melhor de vida. Você quer mais segurança, você quer mais conforto, você quer mais lazer, você quer mais praticidade. Então vamos nos especializar naquilo e administrar a qualidade de vida. Você falou de qualidade de vida, muito bom você ter tocado nesse aspecto. O que é que hoje o condômino, a pessoa que mora dentro de um condomínio, espera
da administradora e espera vamos dizer assim, espera segurança, espera que a zeladoria, digamos assim, exerça o seu papel de limpeza, que os equipamentos funcionem, né, que a portaria funcione, mas disso tudo que é que o principal. E o condomínio, logo na cabeça do condomínio, quando fala de administrador, e quando fala de síndico, e quando fala de condomínio. Então, transparência. Acho que é o primeiro da administradora. Do síndico, eu acho que ele espera outras coisas. Competência, agilidade. Transparência no sentido de se o condomínio quiser ligar para o administrador e pedir uma informação, a administradora tem que estar com isso de forma... Condomínios mais novos, não sei se essa é a palavra correta, mas as pessoas confiam menos. Essa nova geração, não estão certos nisso. Eles querem entender todo o processo. Você pega um condomínio mais antigo, pessoas de mais idade, a confiança da administradora é maior no sentido de que, olha, é assim. Ele não vai se questionar por que é assim. O processo de pagamento é assim, por exemplo. A coisa já está sedimentada. Já está sedimentada. Quando você pega um condomínio mais novo, as pessoas mais novas, é assim, mas por que é assim? Não está questionando se está certo ou se está errado. Só entender o processo. Né? Então, eu acho que a transparência nesse sentido. Processo claro. Né? E a Casoni migrou muito para isso. Eu falo que hoje eu sou uma administradora 100% digital. Eu consigo gerenciar o condomínio de forma totalmente digital. E o condomínio entra no aplicativo ou no site a qualquer momento eu quero entender o processo de pagamento do síndico profissional. Está lá todo o processo, como ele foi contratado, como ele é pago, o contrato dele, as faturas, enfim. Eu quero entender como que funciona... Dá um outro exemplo aqui. Eu quero entender como funciona o regulamento interno. Então, o regulamento está lá, ele está separado. A convenção de convenção. Todas as decisões que são tomadas pelo condomínio, todos os contratos, todas as reuniões de conselho, as atas, tá lá. Os comunicados, os avisos. Os comunicados, então tá tudo lá. Então o condomínio tem esse acesso, né? Então eu acho que o mais importante, transparência. Acho que quando ele olha para o administrador, ele vai perguntar transparência. Perfeito. Isso leva, né? A questão da transparência seria o genérico, né? O gênero, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que o específico mesmo é a questão de gestão financeira, que esse é o grande mote porque o condomínio paga a sua taxa condominial e ele quer saber onde está esse dinheiro realmente, né? Que aí é competência do síndico, dele fazer a sua gestão, aquela coisa toda. Mas cabe à administradora divulgar tudo isso, né? Sim. Isso que é muito importante. O que é importante, aí, pelo outro lado, não se atentar àquele extratinho que vem no boleto. Ali é um resumo. Né? Ali é um resumo. Para você ter uma noção do que está acontecendo. Mas ir atrás. Acho que o condomínio tem que ir. A transparência da parte financeira. Quando você fala em transparência, eu quis fugir desse assunto inicialmente. Que todo mundo fala assim, é a prestação de contas. A gente falou, prestação de contas não é só a parte financeira. Mas a parte financeira é muito importante. Claro, é o seu patrimônio, é o seu dinheiro que está sendo investido ali. É o dinheiro do condômino, né? Então, assim, nós temos a transparência no sentido de que dá rastreabilidade. Se você entrar numa prestação de contas que está no nosso site, e você clicar se você escolhe um assunto, um tema lá, cobrança do síndico, pronto, que foi pago para o síndico. Lá mostra toda a rastreabilidade. Nós temos lá nos últimos 12 meses. Então você olha, o condomínio consegue olhar todo o histórico da gestão. Por que o condomínio gastava X e está gastando Y agora? Porque aconteceu isso. Evoluímos e tal, gastamos em tal conta, gastamos em tal rúbrica, arrecadamos mais de inadimplência, então pudemos investir mais aqui, entendeu? Ou estamos investindo menos porque estamos arrecadando menos. Enfim, ele consegue visualizar todo o histórico, não só ele, conselho e tal, consegue acompanhar todo o histórico. Por quê? Porque a pasta do formato antigo, que vinha impressa, eu falo que é autópsia. Você vai receber essa pasta 5, 10, 15 dias depois que o mês fechou, eu tenho tempo de impressão, tal. Hoje é mais rápido, mas vamos lá, 10 dias depois de ter um problema que aconteceu no dia 1º do mês passado, por exemplo.
Verdade. Aí o conselho vai olhar aquilo e você fala, pô, tô fazendo uma autópsia. O paciente já morreu. Né? Com a gestão online, com a gestão digital, o que a Casone paga hoje, amanhã está disponível. Então, assim, o conselho, vou falar do conselho, mas qualquer condômino consegue acompanhar. Olha, Marcos, detectamos um problema aqui. O síndico apagou, mas... Isso é interessante. Dá tempo de você corrigir. Exatamente, dá tempo de você fazer essa mudança. Aí sim você faz uma gestão eficiente. Porque você vai acompanhando dia a dia. O síndico pode entrar lá todo dia e olhar. E o conselho, o condômino, todo dia Todo mundo, olhar né? Tem acesso, né? Isso é o que bacana. está acontecendo no seu condomínio. Então dá tempo de corrigir a rota, de fazer um ajuste Isso tudo pelo aplicativo. pelo aplicativo. Eu recomendo o aplicativo que está na mão, né? Muito mais fácil. Mas tanto o aplicativo quanto o site. Bacana, hein? Bacana. Isso aí. A tecnologia a serviço do É o cidadão. futuro, né? Casone, você falou aí sobre inadimplência, né? A gente tinha comentado um pouco. Isso hoje é o grande gargalo dentro dos condomínios. Olha, é um dos principais. Eu acho que não é o maior, porque se você fizer uma boa gestão, você consegue manter a inadimplência. Zerar nunca vai, sempre vai ter, mas você consegue manter ela dentro de um nível aceitável. Porque tem também, a gente tem que ser justo, né? Casone, Alex. A inadimplência, às vezes o atraso, a gente não pode até considerar uma inadimplência, né, mórbida, aquela que tá lá, contumaz, né, que não paga de jeito nenhum. Mas às vezes acontece, a gente sabe, o salário caiu num dia, não caiu no outro dia, aí a pessoa tem que... Olha, desculpa te interromper. Dá? Eu considero 3 tipos de inadimplência. Essa que você falou, que a gente chama ela de recorrente. Recorre. É aquele condomínio que o boleto vence dia 10, mas ele recebe o vale dia 20. Exatamente. Ele só paga dia 20. Paga de Não é inadimplência. É. Ele é um cara que atrasou ali. Ficou embora. É. Embora. Tem Quitou, mas as quitou inadimplências eventuais. Tá? Que é aquele que fala, pô, perdeu o emprego, ou teve uma receita menor naquele mês, naquele período, fica 2, 3 meses, mas vem, Irregularidade. tá ciente. Tem controle que é muito interessante nisso e muito louvável. Tá ciente, então ele chega para administrador e fala, eu sei que eu estou passando por uma situação assim, né? Aí cabe o papel da administradora fazer a gestão. De chegar para o síndico e falar, olha, não vale a pena punir esse tipo de assessor. Vamos negociar. Chamar o conselho também. Sim. Chamar a gestão e falar, vamos negociar. Verdade. Afinal de contas, o objetivo do condomínio não é punir, é manter o condomínio só. Simplesmente isso. E tem o terceiro caso que é aquele que a gente chama de inadimplência crônica. É aquele que você tem que ir com a força da lei e cobrar, infelizmente. É aquele condomínio que não paga realmente. Que ele quer pagar. Uma coisa assim, fala inadimplência. Você falou do inadimplente quanto mais, aquele que não paga. Geralmente esse condômino, ele entende que a obrigação do pagamento da cota condominial é algo como se fosse uma prestação particular dele, quando na verdade não é. E os demais condôminos estão pagando por isso. Sim. Fala um pouco sobre isso. Assim. Isso é uma discussão grande em assembleias, inclusive. E toda vez que quando você faz uma previsão orçamentária, você tem que prever a inadimplência. Então, se eu tenho uma inadimplência, uma conta simples. Como é que você faz a previsão com base no histórico do condomínio? Base no histórico. Por exemplo, se o condomínio tem 10% de inadimplência, você já projeta isso dentro da... O principal é o base no histórico, mas a gente também projeta algumas ações. Eu não posso manter uma inadimplência de 10% se eu sei que eu estou fazendo uma ação e essa inadimplência vem caindo. Então a gente faz uma projeção. Se você tem um bom escritório de cobrança com você, se você tem um bom trabalho do outro lado, né? Cobrança e administradora juntos, e você tem uma projeção que isso vai ser reduzido, estou usando como exemplo a questão da inadimplência. Então a gente projeta melhor. Você também é delicado isso. Eu não posso projetar um valor excessivo e depois no ano seguinte falar, gente, sobrou dinheiro. Ou seja, o seu planejamento foi errado. Ô, Casone, por que você planejou de forma correta? Exatamente.
Porque senão é simples, eu jogo a cota condominial lá em cima, passo um ano sem problema e falo, gente, sobrou dinheiro. Né? E tem um monte de gente que não tá pagando. Verdade, né? Então, assim, como que a gente faz? Inadimplência é uma discussão grande. Às vezes as pessoas não entendem. Se eu tenho uma inadimplência de 10%, eu vou acrescer 10% da minha cota condominial, porque, com inadimplente ou não, o condomínio tem obrigações a cumprir. Sim, não para, né? Então, pelo menos assim, eu separo... Conta de água não espera, conta de luz não espera, salário dos funcionários não espera. Prestador de serviço não espera. Afinal, eles dependem... Manutenção. Então, o que a gente faz? A gente separa o que é essencial, que é o recorrente do condomínio, do que é investimento. No recorrente, da inadimplência. Alguns condomínios criam um fundo para isso. Aí fica mais explícito. Eu sou a favor de criar o fundo, que fica mais explícito. É isso que eu ia te perguntar, mas você já está respondendo. Essa questão do fundo, tem condomínios que já estão criando essa questão? Poxa, isso é muito interessante. Eu tenho Interessante. Que na verdade é uma forma de você proteger o condomínio de uma situação inesperada, ou faltou dinheiro para pagar a conta de água. Exatamente, aí vai ter que fazer uma assembleia urgente para... Assim, esse fundo, o síndico tem a liberdade de usar, ele não precisa de uma aprovação, porque é uma coisa dinâmica. Esse fundo, a gente cria esse fundo. Ah, preciso pagar uma conta de água, não tem? Uso do Na inadimplência paga. O fundo é interessante. Que não se confunde com o fundo de reserva. Vamos deixar claro. Não, coisas totalmente distintas. Totalmente distintas. Fundo de reserva legal não é fundo de benfeitorias, não é fundo de investimento, de pintura, de obra. É para emergência. É emergência. Mas é séria. E ele tem que ser... Caiu um raio, um apartamento... Puxa vida. Queimou um elevador. Bomba d'água. Emergências. O Casoni, a gente estava voltando um pouco na abordagem que eu fiz para você, que às vezes o condomínio não entende, quando ele está devendo, né, o condomínio, ele acha que é igual como se fosse uma dívida de uma fatura de um cartão de crédito, alguma compra que ele pagou, e ele acha que ele deve pagar quando ele quiser, né? Só que os outros condôminos acabam pagando por ele. Sim. Por quê? O sentido de condomínio é propriedade comum. Cada morador, cada proprietário da sua unidade autônoma é dono de um pedacinho da área comum. E tem a responsabilidade e o compromisso de estar pagando. E às vezes o condomínio que é inadimplente, ele não entende isso. E quando ele recebe lá, digamos assim, o boleto com as correções, com os juros, os honorários de cobrança, ele questiona, não dá para dar um desconto, não dá para tirar? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você dá um desconto se você tirar, você está penalizando quem está pagando em dia, né, para favorecer quem está inadimplente. Fala um pouco aí sobre isso. E o mais grave, né? O síndico, no caso é o síndico, né, que é o representante, está dando um desconto do dinheiro que não é dele. Que não é dele. Ele é um gestor. E assim, ele está botando dele na reta. Vamos colocar desse jeito. Ele está assumindo Ele é um gestor. Ele não tem autorização para isso. Sim, é como um gestor de fundos de investimento. Ele não pode usar o dinheiro como ele o dinheiro não é dele. O dinheiro não é dele. Então, assim, não tem desconto. Tem como. Infelizmente. Não. Você sabe melhor do que eu, a lei não permite isso. Não tem como. O dinheiro não é. Salvo se juntar 100% dos condôminos numa assembleia e todos concordarem. Acho que é isso. Se todos concordarem. Tem um quórum especial. Assim, cada caso eu entendo, e até você... Não, eu até entendo, até que mesmo com um quórum especial, eu talvez entendo que é ilegal. Tá vendo? Né, porque não sei se... não tem como abdicar disso. Você não pode decidir em outra... em nome de um outro... E a gente tem que desmiuçar a coisa. Você aplica correção monetária e juros. Correção monetária é só a recomposição da moeda. Exato. Os juros é realmente uma penalidade, às vezes, né? E também para
vamos dizer assim, recompor melhor aquilo lá. Recompor o seguinte, o capital menino. Então eu entendo que isso aí não dá para abrir mão, não tem como fazer isso, né? Fora isso aí, também você tem casos e casos. Voltando ao que o Casoni falou, a gente tem 3 tipos de inadimplência. Tem aquela inadimplência que na verdade é a mora, não é isso? O cara, o condomínio vence dia 10, o cara recebe dia 20. Ele sempre atrasa uns dias, mas paga. Ele tá pagando. Tem aquela inadimplência que é eventual, o cara que fez coisas é desempregado. E tem aquela quanto mais, né, que o cara realmente não paga. Que é pagar mesmo. Para cada uma deve ser dado tratamento diferente. Agora, quando a partir do momento, né, o síndico e até o conselho começa a flexibilizar muito para os devedores contumazes, eles podem ser cobrados em assembleia por esse tipo de conduta? Sim. Me fala um pouco sobre isso aí, que eu acho importante. Sem dúvida, sim. Por exemplo, tem um cara que o cara sempre está devendo, o cara nunca paga, e para esse cara você parcela, vamos botar assim, Casas Bahia, a perder de vista. E para um que pela primeira vez deixou de pagar, você pede pro cara te pagar à vista, entendeu? Ó o desequilíbrio que isso acontece. Aí você pode entender que é um favoritismo, E o conselho e o síndico podem responder por isso. Sim, claro. E eu entendo que, inclusive, até a administradora, se ela for... Se ela concordar com o processo, se ela for omissa nesse processo, ela não alertar. Isso, ela não tem o poder de decisão. Exatamente. Mas se ela for omissa, ela também pode responder por isso, eu entendo. Dessa forma. Por quê? Porque, assim, é um favoritismo. Eu faço. Do Alex, então para ele eu vou apertar mais. Complicado, né? Complicado. Então, assim, o que a administradora recomenda? Tem casos e casos. É aquilo que eu sempre falo. Não estão aqui para punir. O objetivo do condomínio não é ganhar dinheiro com a inadimplência. O objetivo do condomínio é manter as contas em dia e que todos paguem pelo bem comum, né? Então, casos e casos, eu acho que tem que ser estudado. Inicialmente, cumpre-se o que está na lei. O que a lei manda? 20% de entrada e 6 parcelas? Ou 12? Ou a convenção diz isso? Cumpre-se o que está na lei. Marcos, não é possível. Pegamos uma situação especial. Não é um condomínio crônico, mas o cara está passando por uma situação difícil. Conselho, divide a responsabilidade. Exatamente. Chama o cara para poder abrir a sua realidade econômica financeira para mostrar que realmente ele está passando pela dificuldade. Põe um parcelamento. Chama o conselho e aí eu acho que se pode flexibilizar um pouco. Até pelo seu caso, tem que chamar até a assembleia. Sim. Se for um caso, Um valor muito alto. Mas aí você divide a responsabilidade. Então, casos e casos, né? A única coisa que eu sou contra, isso é uma questão pessoal, né? É não ter uma entrada, um valor um pouco mais maior de entrada, uns 20%, 15%, 30%. Eu defendo os 20% pelo menos. Por quê? Porque é uma forma da pessoa se comprometer. Do devedor se comprometer. Falar, não, eu já dei uma entrada maior, fiz um esforço para dar esse dinheiro, então agora eu vou pagar correto para poder resolver esse problema. Flexibilizar demais, já vi casos do síndico parcelar em 30 vezes. Aí a pessoa paga 60, 70 reais por mês por 3 anos. E às vezes deixa de pagar. Por quê? Porque ele tá tranquilo. É verdade. Né? Infelizmente, é o meio termo. O condomínio precisa do dinheiro e o condomínio muitas vezes tem dificuldade. Né? Quem é crônico, eu já sou a favor de que tem que aplicar o rigor da lei, pô. Né? Ação de cobrança. Saindo um pouco de inadimplência, até pelo adiantado da hora, vamos falar um pouco de assembleia no condomínio. Importante. Só um comentário falando sobre, para aqueles que não entendem o porquê pagar o condomínio, eu uso uma forma prática. Eu falo assim, se você morasse numa residência fora de um condomínio, faça as contas. Quanto você gastaria para pintar, para consertar um encanamento,
segurança, se o seu condomínio tem piscina, academia, quanto você pagaria por uma academia, quanto você pagaria por um jardineiro, por um clube, para você poder usar a piscina, quanto isso ia te custar por mês? Se você fizer as contas, 90% das vezes é mais caro do que a cota condominial. Então, se você está num ambiente que você tem tudo isso, por que não pagar o condomínio? Na verdade, você está mantendo o seu bem, né? Sim, exatamente. Não, o raciocínio é por aí mesmo. É que as pessoas precisam se conscientizar, né? Nós temos ainda um grave problema que as pessoas sempre acham que elas têm só mais direitos e menos deveres. Mas direito e dever andam juntos, né? Sim. Não tem jeito. Sim. Mas é uma questão de conscientização. Né? Quem sabe as novas gerações vão tentando entender melhor isso e já incorporar isso dentro do seu dia a dia, né? Vamos lá, o Casoni, qual é o papel da administradora numa convocação de assembleia, de condomínio, o que é que ela consegue auxiliar? Olha, na convocação, bom, no geral, a administradora normalmente ela é a mediadora, né? Ela está ali para fazer o evento acontecer. Então, ela é responsável por toda a divulgação, né, por de acordo com a convenção, para que todos sejam convocados num tempo hábil, para que possam comparecer à Assembleia, salvo exceções de emergências, algumas coisas conforme a lei e a convenção manda. Na Assembleia, a administradora ela é a mediadora. Ela faz o evento acontecer, ela mantém A ordem. que muitas vezes é complicado, né? Mas ela tá ali para orientar, porque a administradora tem por obrigação conhecer o rito da Assembleia, que muitas vezes os síndicos não conhecem, os condôminos não conhecem. Então ela tem que conhecer o rito, fazê-lo cumprir, desde a leitura do edital para a abertura da Assembleia, nomeação do presidente da mesa. Muitas vezes não fazem isso, tem que ser feito. O presidente da mesa tem que entender a função dele. Verdade. Que quem preside a Assembleia é ele, não é o síndico, não é a administradora, não é o advogado, é o presidente. É ele que preside a Assembleia. Né? Às vezes, por falta de conhecimento, isso é delegado para o síndico e às vezes para a própria administradora. Eu não acho, apesar de não ser proibido, eu não acho interessante nem a administradora nem o síndico como presidente. Eles são partes interessadas. A depender do que for na pauta, né? Por exemplo, você tem a obrigatoriedade de você convocar uma assembleia para prestação de contas e para eleição de síndico. Se você convoca uma assembleia para prestação de contas, você vai aprovar as contas do síndico e ele vai presidir ao conflito. É um conflito. Normalmente eu recomendo que o síndico não seja o presidente nem a administradora. E tem convenções de condomínio que veda. Já veda direto. Já veda direto, exatamente. E, assim, a administradora normalmente fica como secretário, porque é ela que vai elaborar a ata, ela que vai fechar o processo. Então, por uma questão prática, a administradora fica como secretária, eu não vejo problemas. Mas, se alguém se cansa o síndico, que normalmente o presidente escolhe o secretário. Ele escolhe outra pessoa, não tem nenhum problema. Mas a administradora está ali para mediar, né, para fazer o evento acontecer, para orientar o presidente da mesa, orientar o síndico. Municiar com algum documento, precisa anunciar algo Importante é conferir os presentes. A representatividade está correta. Procurações. Esse é um outro problema. Sério. Ou seja, tem todo um processo, toda uma preparação. A Assembleia começa dias antes da convocação, né? Fala um pouco das assembleias virtuais, algo que tomou corpo maior depois da pandemia. Sou totalmente a favor, muito mais prática, organiza melhor a Assembleia e a participação aumenta. Para falar isso, porque as pessoas estão mais disponíveis. Sim. Se você faz uma Assembleia virtual, você acessa de qualquer lugar. Fora o custo. Você não tem o custo de som, projetor, você não tem o custo de uma série de coisas. Tempo, o custo do tempo. Do deslocamento. Assim, então a Assembleia Virtual, ela aumenta aí pelo menos em 20% a participação dos condôminos. Interessante isso, hein? E organiza, né? Porque assim, ninguém fala ao mesmo tempo. Aí a função da administradora aumenta, porque a administradora normalmente ela é
Você falou uma coisa importante, ninguém falou mesmo. Quando você está numa assembleia, num ambiente físico, presencial, né, é difícil você cortar a voz de alguém. Pelo virtual você chega lá e... Esse foi o caso, o presidente, né? Sim, sim. Alguém que queira abordar algo que está fora da Normalmente, pauta. no caso da Assembleia Virtual, se você pega um presidente que não tem muito conhecimento ali, prática, o administrador auxilia também. Por isso que eu falo que a função do administrador aumenta. Mas como que a gente faz uma Assembleia Virtual? Os ritos são iguais ao rito de uma presencial, então lê-se a convocação, elege o presidente da mesa, tal. Só que aí a gente aplica algumas regrinhas. Por exemplo, olha, o áudio de todo mundo está fechado. O presidente controla de quem vai abrir. Se você falar, levanta a mão. Então, levanta a mão, a gente abre, todos participam, isso é importante ressaltar que todos têm que ter a participação. Tem que ter oportunidade para todos falarem. Tem algumas assembleias que são apenas por chat, a gente não faz por chat, porque eu acho que a pessoa tem que falar. Aí a gente tem que se identificar. Tem que se identificar. Algumas regrinhas. Para falar, tem que abrir a câmera, a assembleia é gravada, então a pessoa se identifica. E fala numa ordem. Então, o síndico, como exemplo, o síndico presta as contas. Ele fala, a gente abre para todos falarem, na ordem, o síndico responde, abre uma segunda rodada de perguntas, e assim até se exaurir todas as questões. E assim, muito mais prático. Você tá no trabalho, você tá no trânsito, você tá no celular, enfim, você participa de qualquer lugar. A assembleia fica registrada, os votos são eletrônicos, então... Tem que ser feito um cadastro, né? Sim, só vota que o condômino que está cadastrado, está adimplente, o próprio sistema já bloqueia. Já faz consegue identificar todo esse fio. O endereço de e-mail dele, tudo que ele fez. Endereço válido. Aí volta, né? A importância do cadastro dá uma boa gestão. Então a administradora tem o cadastro, então só aquele e-mail que acessa, e por ali a gente controla todo o acesso e todo o voto. Então o voto, e isso vai para registro, então todo o histórico de voto, todo o histórico de discussão. Eu consigo levar isso em cartório e registrar. Tranquilamente. Tem total validade jurídica. Legal. Isso é bom. Ainda em assembleia, Casoni, existe uma coisa que às vezes as pessoas... assim, não sei se essa seria a melhor expressão. O cara cai lá de paraquedas, o cara nem leu o edital, né, nem sabe... Chegou lá e tal, e às vezes quer abordar um assunto que não está na pauta, na ordem do dia, e quer deliberar sobre aquilo. Qual é a posição do presidente da Assembleia em relação a isso aí? Por exemplo, eu cheguei lá na ordem do dia, tá? Eleição de síndico, aprovação das contas, né? E aprovação do orçamento. Aí ele quer comentar sobre, eu quero comentar sobre o conserto do ou da piscina, e quero falar sobre isso. Eu quero tomar uma decisão, quero que se tome uma decisão em relação a isso. O presidente da mesa, ele tem que chegar e dizer, olha, sinto muito, mas vamos receber a sua sugestão, mas não vamos deliberar, né? Não vamos deliberar sobre isso. Isso vai para o síndico, vai para caminhar a próxima assembleia. Se eles assim julgarem necessário será colocado em pauta o assunto em questão. Mas isso acontece muito. Muito, né? Verdade. Pela experiência que ele tem também, já vi muito. Acontece muito. E a pessoa nem tem. Muitas vezes a pessoa, como você falou, cai de paraquedas. Não leu a convocação, não leu o edital. Você só tem aquilo em mente, né? Só aquilo. O ruim é quando a pessoa vai com alguma coisa querendo criar confusão. Isso é claro, né? Criar confusão. Vai com o objetivo de tumultuar. Aí é mais difícil ainda. Mas a gente tem que seguir o rito. Acho que vocês podem até explicar melhor isso. Eu não posso deliberar sobre um assunto que não foi colocado. Você tem que estar no edital. Não é totalmente nulo. Assim, de anular toda. Inclusive de anular a Assembleia toda. A Assembleia toda, talvez. Sim. Além disso, só para a gente finalizar esse assunto em relação à Assembleia, a gente partir para outro, tem a questão do quórum, né? Às vezes você tem algumas matérias que você coloca que a própria convenção condominial exige. Uma delas, Casoni, que eu queria que você comentasse, por exemplo, mudança da destinação de área comum. Por exemplo, eu tenho lá um local que é um parque infantil, né, com os equipamentos. E de repente tem um condômino lá, alguém que quer transformar aquilo ali num campo society de futebol.
tem um quórum, né? O quórum é 100%, né? Fala um pouco sobre isso aí. 100%. As pessoas, às vezes, até com o intuito de melhorar o condomínio, né? Vamos criar essa área que não está usando para nada, vamos criar um campo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Infelizmente, não. Né? Porque quando você adquire um imóvel, você adquire com aquela característica. Eu adquiri um imóvel com um chafariz na entrada. Não pode tirar o chafariz da entrada. Porque um condomínio pode dizer, não, eu comprei por causa desse chafariz. Então eu quero ele aqui, porque ele está aqui. Né? Então, 100%. Algumas decisões, como alteração de convenção e outros, 2/3, né? Seria uma maioria absoluta, né? Ou uns quórums simples, mas aí varia. Mas é muito difícil você fazer uma alteração por causa do quórum, né? É muito difícil você fazer isso, por mais, mesmo com assembleias permanentes, você cria a assembleia permanente para poder tentar atingir o quórum, é muito difícil, né? Até porque tem gente que não se interessa pela própria detalhe, né, que o pessoal confunde muito, é questão de obras voluptuárias e obras úteis. Sim. Que também tem quóruns específicos para isso, né? Vou arrumar o salão de festa. Mas o salão de festa tava lá parado e tal. Mas é uma obra útil. Porque não, eu entendo que é voluptuária. Né? É uma obra de embelezamento, porque o salão de festa é salão de festa. Sim. Né? A própria destinação dele é para isso. E muitos síndicos eu vejo que não tem esse discernimento. Entendeu? Preciso construir um sanitário para deficiente no salão de festa. É uma obra útil. Sim. Exatamente. Mas eu vou só dar uma embelezada nele, porque se não sei o que, eu troquei as telhas. Atendendo a uma necessidade social. E o pessoal esquece do quórum. Então tem muito erro nisso aí. E aí cabe a anulação das plaias. Sim. Aí a importância de uma assessoria jurídica. Porque são detalhes, são nuances, são detalhes, primeiro que não são recorrentes, não são do dia a dia do síndico. Então ele não vai lembrar. Não vai lembrar. Você tem que chegar lá e fazer uma consulta jurídica nesse aspecto. Porque é um assunto muito específico. Você está muito respaldado, né? Você tem uma linha muito tênue entre 100%, quórum qualificado, não qualificado, que tipo de quórum qualificado, né? Aliás, então, assim... Aliás, tem sempre há uma dúvida, né? Esse negócio de voluptuário, de útil, isso aí é um negócio, é uma discussão eterna, né? Nós vimos até um julgamento em segunda instância que aí, num julgamento, houve uma distinção, mas mesmo assim não é muito clara, mas houve uma distinção. Então a pessoa se baseia muito nisso aí. Porque é difícil mesmo a gente saber o que realmente é uma coisa ou o que é outra, né, no condomínio, né? Olha, assim, a assembleia, normalmente ela precisa do suporte jurídico, principalmente em assuntos mais delicados. Eu recomendo sempre isso. Vai convocar uma assembleia, vai tratar um assunto, passa pelo jurídico. O condomínio não tem condomínios que tem advogado próprio. Leva para advogado do condomínio. Quando não tem, traz para a administradora. A administradora tem essa função de suporte, de auxílio, de orientação. Traz para o departamento jurídico e fala, olha, é um assunto. Vamos inclusive esclarecer na convocação o quórum qualificado por causa disso. Isso é interessante. Porque aí as pessoas não entendem. Você vai na assembleia, não dá o quórum, a maioria dos presentes aprovou tal obra, mas não deu o quórum. Aí você registra em ata, não foi aprovado por falta de quórum, tal. Aí veio o condomínio reclamar, mas foi aprovado. Você já estava lá, como é que pode? Entendeu? Então, assim, nesse fundamental, uma orientação de um profissional qualificado é fundamental. Bacana. Casões, estamos aí chegando. Infelizmente o Pablo está... Não, existem uma série de outras situações que envolvem a administração de condomínio. Dá para fazer horas e horas de conversa. Podemos ficar aqui internados, saímos daqui 3 dias depois. Verdade. Vou aproveitar aí o tempo final para falar um pouco da sua pessoa, da sua empresa, né? Fala um pouco da Casone Condomínios, onde ela está situada, né? Também, se você quiser comentar sobre outro ramo de negócio seu, que é a certificação digital, fica à vontade. Olha, vou falar da Casone. A certificação nasceu depois, em função da necessidade, mas, bom, nós somos de aí, né?
Estamos aqui na 9 de julho, no prédio Maxine. A Casoni nasceu há quase 10 anos. Eu vim da área de gestão. Eu fazia contrato público-privado. Eu fazia centrais de atendimento ao cidadão, Poupa Tempo, SEAC. E eu era dessa área, vim dessa área. Era o responsável pela equipe de gestão e implantação. Participava do edital, se vencesse, era eu que implantava os postos. E aí migrei para a administração, por esposa grávida de gêmeos e tal, resolvi sair do empregado e virar patrão, vamos dizer assim. E a Casoni, o condomínio tem tudo a ver com isso. A gente trabalha com implantação, a gente trabalha com gestão de pessoas, de contratos e tal. Eu falei, bom, essa é a minha praia. Gestão financeira, que é a minha especialidade, essa é a minha praia. E aí nasceu a Casoni, né? Estamos aí há quase 10 anos no mercado. Voltado para a área tecnológica. Para eu entrar nesse mercado, eu acho que eu não posso entrar com mais do mesmo. Então, a gente virou para gestão digital, né? Tudo aquilo que a gente conversou sobre isso, né? Faz um ambiente telepresencial. Fazer o ambiente digital, sou a favor de assembleias virtuais, aplicativo, de gestão digital, né? Melhora na eficiência, melhora na transparência. Então é isso. A gente quer trazer para o mercado condominial isso, uma gestão diferenciada, uma gestão especializada e diferenciada. Especializada no sentido de que eu sou especialista nisso e tenho assessoria de especialistas nas áreas necessárias. E a gestão digital. A Casoni basicamente é isso. Quantos condomínios hoje a Casoni administra? E 8 condomínios. 8 condomínios. Umas 600 unidades. Opa. Considerável. Vamos falar um pouco do Marcos aí, fazer um bate-bola? Vamos. Isso é uma marca registrada aqui do nosso podcast. Nós somos os bibliotecas. Vamos lá. Tem um pouco da mesa. Tem um pouco de mim. Vamos fazer um bate-bola. Vamos. Casoni, uma música. Eu sei que vou te amar, eu Tom Jobim. Legal, né? Um filme. O chefão. A trilogia. A trilogia, os 3, né? Os 3. Bacana. Então tá, São Que clássicos. fecha com Al Pacino. Começa com Marlon Brando, Marlon Brando. Lembrando, Deixa com o patinho. fecha com Al Pacino. grande papel. Um lugar. Em vários lugares. Mas um lugar especial pra mim é Porto Madeiro, na Argentina. Teve lá? Sim. Chiriquém. Fala um pouco, como é que é o lugar? Né? Pra mim é especial porque é um momento especial, né? Tava com a minha esposa lá, nossa primeira viagem internacional, juntos, só eu e ela comemorando bodas, então foi um momento mágico, foi um lugar especial. Um restaurante bom, uma companhia boa, um ambiente bom, um lugar bonito, né? Então pra mim é um lugar especial. Fica tudo no superlativo, né? Sim. Uma cidade, Casoni. Jundiaí, não preciso nem pensar. Terra querida. Não troco Jundiaí por nenhum outro lugar. Agora vamos lá, acho que o Kiko vai gostar dessa. Um time de futebol. Importantíssimo. Olha, por causa dos meus filhos, tá? Corinthians. Não sou muito adepto, não sou muito fã de futebol, mas os meus filhos são, então, por causa deles, o Corinthians. Eu não tinha dúvidas, viu? Não tinha. Uma inspiração. Uma personalidade? Pode ser uma personalidade. Vamos lá, uma pessoa, a minha esposa. Ouviu aí, né, Dona Chiara? Parceria, né? Ela é fundamental. A minha vida ela é fundamental. Eu não seria metade de quem eu sou. Legal. Uma palavra, uma frase que define Marcos Casoni. Resiliência. Isso é bom, né? Tem que ser. Casoni, quer falar alguma coisa, Pedro? Cara, fala aqui, Casoni, eu te conheço há muito tempo, a gente sabe da sua competência, sua seriedade, essa possibilidade de reinvenção, né? Você saiu de um mercado, foi para outro, embora você falou meio ligados, né? Mas são coisas diferentes, tanques, né? A gente tem acompanhado isso aí, né?
Então, o que eu posso desejar para você, assim, como eu conheço, eu sei que a sua empresa é muito competente, porque é você que está tocando isso daí. Então, nós aqui, Alex, a gente recomenda realmente, né, que os condomínios, né, observem a Casone Condomínios, que isso daí é uma empresa muito bem sólida, uma empresa muito bem gerenciada, né, porque a gente tem esse conhecimento. A gente não estaria aqui falando... Tem que buscar uma administradora que tem experiência no mercado. Vocês me conhecem, a gente não faz propaganda gratuita, né? A gente faz, assim, daquilo que é de verdade, né? Então, Casone, eu gostei muito de você estar aqui com a gente. Um grande irmão, um grande amigo, né? E o que a gente puder ajudar vocês, a gente está juntos nessa história. Mas eu sei que a sua competência já fala por si só. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Fazia tempo que a gente estava para marcar esse bate-papo. Vamos marcar mais, hein? Vamos. Tem assuntos que... Vamos falar sobre certificação do condomínios. Certificação digital. Então, Ou até a gente debater mais essa questão das assembleias virtuais, né? importante. Isso é muito bacana, até para o pessoal saber como é que é, né? Isso, e adentrar um E o futuro, não tem outro jeito. Não pouco. dá para escapar mais disso, né? Não. Não tem, Não. né? Não. Não tem. Eu também vejo assim. A gente tem que se adequar, tem que entender, né? A velocidade da informação. É A verdade. velocidade, a facilidade, né? E a velocidade de informação. Isso para nós é, Essencial. né, é questão de gerenciamento de vida, né? Porque você vai ter mais rapidez para fazer isso, então com certeza você vai sobrar um pouco mais de tempo para sua família, para outras coisas, né? Assembleia de física, tem que ir lá, sentar, esperar, aí termina 2 horas da manhã e você tá lá fora da sua casa. Geralmente você tá lá no celularzinho, você tá Sim. muito prático, Sim. Qualidade de vida, né? qualidade de vida. Qualidade de vida. É isso aí. Casone, sua palavra final aí, pra gente encerrar. Bom, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Estou muito feliz, muito contente de estar aqui. Eu sei que o IAJUND é um instituto forte, competente, né? E que tem um grande futuro. E eu, nossa, felicíssimo de fazer parte disso. Muitíssimo obrigado mesmo. É isso. Obrigado, Casone. Pessoal, estamos encerrando mais um podcast. Você conheceu um pouco sobre administração condominial, assembleia virtual, assembleia de condomínio, com o Marcos Casone, da Casone Condomínio. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Fique atento às novas novidades do IAJUND. Se inscreva no canal e acione o sininho. Forte abraço.